Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Por essa razão, nós também. Como não foi Paulo o fundador da Igreja de Cristo em Colossos, era Epáfras quem era o seu responsável pela administração eclesiástica daquela comunidade cristã. Ele que foi consagrado ou ordenado, certamente por Paulo, como ministro de Cristo Jesus, com o reconhecimento, é claro, da igreja local, que vinha aprendendo muito com os ensinos transmitidos pelo líder local daquela igreja, o próprio Epáfras, que foi bem instruído pelo apóstolo Paulo nas coisas concernentes ao reino de Deus e de Cristo Jesus. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos. Epáfras, tendo conhecimento de que Paulo estava preso, se articulou com a igreja de Colossos para que de imediato ele pudesse ir visitá-lo, até porque ele era muito devedor ao apóstolo dos gentios. E tendo chegado onde Paulo estava, não se sabe onde, se em Éfeso ou em Roma, tratou de lhe manter informado do estado em que se encontrava a Igreja de Cristo Jesus em Colossos, que pelo contexto estava muito bem. Há quem diga que Paulo mandou chamá-lo para ajudá-lo por uns dias ali na prisão, onde se encontrava neste momento tão difícil do seu ministério. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Mais uma vez, o apóstolo destaca o fato de que estava orando por aquela igreja. Como isso desperta a curiosidade de que ele estivesse enfrentando algum tipo de perseguição, assim como aquela comunidade cristã. Como ele estava encarcerado agora, neste momento, então lhe sobrava tempo para orar em prol dos seus filhos e filhas na fé, ainda que distante, mas que também eram filhos e filhas de Deus ali em Colossos. Como também isso é um indicativo que ele, Paulo, era um homem de oração. E ele não estava só nesta campanha de oração, mas agora contava com a companhia de Epáfras e de outros cooperadores que se encontravam com ele. Por esta razão,
nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento. Na oração sem cessar que Paulo e Epáfras estavam realizando pela Igreja de Cristo em Colossos, era para que o Senhor enchesse de conhecimento os cristãos daquele lugar, para combaterem as teorias heréticas do gnosticismo que ameaçavam minar as igrejas cristãs daquela época. Quem examina criteriosamente as epístolas de Paulo descobre que uma boa parte delas foram escritas para combater os falsos ensinos do gnosticismo dentro das igrejas cristãs, porque eles se infiltravam no meio do povo de Deus para semearem suas teorias falsas para enganar os mais fracos na fé. E de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. No entanto, cheios do conhecimento da vontade de Deus, os cristãos de Colossos não seriam presas fáceis dos ensinos heréticos dos que disseminavam as ideias gnósticas. A dificuldade é que, neste tempo, não havia uma Bíblia já escrita como temos nos dias de hoje. Com isso, os seguidores de Cristo contavam com parte dos escritos do Novo Testamento e, acima de tudo, com a revelação da vontade de Deus, mediante a influência e o poder do Espírito Santo do Senhor. Finalmente, e em toda sabedoria e inteligência espiritual, os que defendiam as ideias gnósticas, até certo ponto faziam parte das igrejas cristãs. Por incrível que pareça, estavam por lá, como penetras. Mas eram pessoas que distorciam as verdades do Evangelho e pregavam o que Paulo chama em Gálatas de um outro Evangelho. Todavia, se os remidos de Cristo ali na cidade de Colossos, os cristãos verdadeiros, discípulos do Senhor Jesus, estivessem cheios do conhecimento de Deus e da sabedoria que vem do alto e da inteligência espiritual, não seriam enganados. Pelo contrário, defenderiam a fé genuína em Cristo Jesus e o puro evangelho da nova aliança de Deus com a humanidade. Porque a preocupação do apóstolo dos gentios era de que a falta do conhecimento das coisas de Deus, da sabedoria que vem do alto e da inteligência espiritual, levasse os cristãos fracos na fé a se desviarem do verdadeiro evangelho, para seguirem os falsos ensinos dos mestres gnósticos que se infiltravam no meio do povo de Deus para enganar os mais fracos na fé. Compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.